x. O arco seno de x está onde? Não. Menos π sobre 2. Π sobre 2. Fechado. E observe uma coisa, ó. O θ, o ângulo θ, pertence ao intervalo menos π sobre 2 fechado, se somente se o quê? O menos π sobre 2 é menor que ou igual a θ, que é menor que ou igual a π sobre 2. Todos concordam? Que é se somente se, multiplica por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, como é que fica? Fica π sobre 2 maior ou igual a menos θ, maior ou igual a menos π sobre 2. Ou seja, se somente se, menos π sobre 2, menor ou igual a menos θ, menor ou igual a π sobre 2. Que é se somente se. O que é que acontece com a desigualdade? Quando eu somo o mesmo número aos lados dessa desigualdade, a desigualdade permanece. Então soma π sobre 2 aos 3 termos dessa desigualdade. Eu fico com o quê? 0 menor que ou igual a quê? A menos θ mais π sobre 2, que é π sobre 2 menos θ, que é menor que ou igual a π. Então o ângulo pertence a esse intervalo se somente se o seu complementar pertence ao intervalo 0π. Então se o arco seno de x está nesse intervalo, aonde está π sobre 2 menos o arco seno de x? Está no intervalo 0π. Mas quem é o arco cosseno do cosseno? Ó, quem é o arco cosseno do cosseno de um ângulo que pertence ao intervalo 0π? É o próprio ângulo. Então quem é o arco cosseno do cosseno disso aqui? É isso aqui. É π sobre 2 menos o quê? O arco seno de x. Então está aqui uma relação entre o arco cosseno e o arco seno. Ou seja, para todo x no intervalo menos 1, que é o domínio das duas funções, que é o domínio do arco seno e do arco cosseno, quem é o arco cosseno de x? Quem é? É π sobre 2 menos o arco seno de x. Conclusão: aonde o arco seno for diferenciável, o arco cosseno também é. Tá certo? Então, conclusão daqui, portanto, deixa eu apagar isso aqui. Portanto, a função arco cosseno, ela também é o quê? Diferenciável no intervalo menos 1 aberto, que é onde o arco seno é diferenciável, e quem é a derivada do arco seno em x? Quem é? É a derivada disso aqui em x, que é a derivada, isso aqui é uma constante, então isso aqui é menos o quê? 1 sobre raiz quadrada de quê? De 1 menos x2, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1 aberto. Bom, em função, em função do gráfico da função i cosseno, isso aqui é o gráfico da função i cosseno, cuja inversa é o arco cosseno. Qual é o gráfico da função arco cosseno? Vou fazer aqui. Qual é o gráfico da função arco cosseno? Só agora eu vou colocar aqui, ó. É só virar, é só pegar o simétrico em relação à bissetriz do primeiro e
terceiro quadrante. Então é o intervalo menos 1. E aqui é o intervalo o quê? 0π. Tendo aqui o π sobre 2. Então como é o gráfico dessa função? Ó? Vamos lá, quem é o gráfico da inversa ali? Quem é? Ó. Arco cosseno, desculpa. É o arco cosseno. A fórmula é pelo arco cosseno. Eu que troquei, tá? Arco cosseno. Obrigado. Então isso aqui, como é que fica o gráfico da inversa? O gráfico da inversa da função I cosseno, que é a função arco cosseno. Como é, hein? É assim, ó. Arco cosseno de 1 é 0. Arco cosseno de menos 1 é π. Então esse é o gráfico da função arco cosseno. Alguém mencionou a função o quê? Tangente. Bem, eu não vou fazer mais nada para a função arco cosseno, porque essa relação diz o seguinte: como o arco seno de x é π sobre 2. Isso aqui. Como o arco cosseno de x é π sobre 2 menos o arco seno de x, o que eu sei sobre um, eu sei sobre a outra. De fato, não existe uma diferença entre seno e cosseno. A única diferença é o shift, né? Então, não tem o que falar, tá? O seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. O cosseno do ângulo é o seno do seu complementar. E aí vamos à função tangente. Olha aqui, ó. A função tangente vou colocar assim. Qual é o domínio da função tangente? Qual é? A função tangente, ela está definida onde o cosseno é diferente de 0. Então, qual é o domínio da função tangente? Qual é? É o conjunto formado por cada x real. Então, o que x... Onde é que o cosseno é 0? Em π sobre 2 mais kπ. Então, o que x é diferente de quê? De π sobre 2 mais kπ, qualquer que seja k inteiro. Esse é o domínio da tangente. A função tangente daqui para cá ela é sobrejetiva. Ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. A função tangente tem período π, ela se repete de π em π. Tá? Agora, relembrando aqui, ó, qual é o gráfico da função tangente no intervalo? Vou colocar aqui, vou colocar nesses termos aqui. Se você coloca aqui, ó, se você coloca assim, tá? Aqui, U e V, e aqui
círculo trigonométrico, tá? Menos 1 e 1. E 1. Então, aqui, se você pega aqui esse eixo, né, ó, esse eixo, então se você prolonga aqui, se esse ângulo é x, onde está a tangente de x? A tangente de x está aqui, ó. Tá a tangente de x. Tá? Só observação aqui, é só um equívoco, é melhor botar assim, ó. Aqui, em vez de ser xy, botar o IV, tá? Como eu devia ter feito no outro. Não sei porque que eu tive esse descuido. Tá? O IV. Aí, não. O IV. Aqui é x, aqui é o arco cosseno de x. Isso aqui tá correto. Não, isso é... eixo x, tá dando tipo um x do eixo x, né? Eixo U. Não, antes. Eixo tava x. X e Y. Deixa o IV, bota o IV que fica melhor. Como tá aqui, tá? Então, x, tangente de x. De modo que quando você faz o gráfico da tangente, agora sim, ó. O gráfico da tangente, ó, restrita ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, tá aqui. O que é que acontece quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda? A tangente vai a mais infinito. A tangente vai para cá. Quando o x tende a menos π sobre 2 por valores maiores que menos π sobre 2, a tangente vai a menos infinito. A tangente é estritamente crescente, injetiva. Então, vai daqui, por isso que ela faz isso. Então, esse é o gráfico da tangente restrita a esse intervalo. Tá? Mas a tangente não está restrita a esse intervalo. A tangente está definida nesse conjunto aqui, que é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, qualquer que seja k inteiro, que é quando cai nos polos, né? A tangente não está definida nos polos. Tá? Então a tangente, ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. Aí vem um entretanto. Entretanto, vírgula, a função ITG, que eu vou chamar ITG, que vai do intervalo menos π sobre 2, π sobre 2 aberto em R, dada por ITG de x igual a tangente de x, qualquer que seja x no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2 aberto. Essa função ela é injetiva e sobrejetiva. Isso aqui é o gráfico da função que eu estou chamando de ITG. A restrição da função tangente ao intervalo menos π sobre 2 aberto, π sobre 2 aberto. Tá? Essa função, ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é o que? Invertível. Aí daí vem a definição. Essas funções vão acompanhar vocês até o final da disciplina, tá? Função arco-seno, arco-tangente, arco-cosseno é o arco-seno. Quase, né? Relação daí. Então, a função inversa,
da função ITG, ela é denominada, ela é chamada função arco tangente. Arco tangente, sendo denotada por arcTG. E é evidente quem é o domínio dela, quem é o domínio dela, da função arco tangente, como ela é inversa da função ITG, quem é o domínio da função arco tangente? Reais. E quem é o contradomínio, quem é? Menos π sobre 2, π sobre 2. Então daí sai, tá? Daí, ou assim, você tem, me diga uma coisa, quem é o arco tangente da ITG de x, ou seja, quem é o arco tangente da tangente de x? É x, mas com cuidado, é x, qualquer que seja x no domínio da ITG. Qual é o domínio da ITG? É o intervalo menos π sobre 2 aberto, π sobre 2 aberto. Ok? Tá? Quem é? Tá? A ITG do arco tangente de x, isto é, quem é a tangente do arco tangente de x? É x, qualquer que seja o x real. Sintetizando as duas numa só, dados é x real e y no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, o y é o arco tangente de x, se somente se o x é ITG de y, ou seja, o x é a tangente de y. Então me diga uma coisa, quem é o arco tangente de 1? Quem é o arco tangente de 1? Quem é o arco tangente de 1? É o ângulo no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, cuja tangente é 1. π sobre 4. Quem é o arco tangente de 0? É 0. Tá? Agora cuidado com essa fórmulazinha aqui, viu? O arco tangente da tangente de x é x, qualquer que seja x no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, porque eu preciso cair no domínio da ITG para usar isso aqui, ó. A fórmula é essa, é daqui para cá, da tangente, porque a definição da ITG é a tangente restrita ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Agora vamos usar o teorema da função inversa, que eu não vou reenunciá-lo aqui, mas eu vou usar o teorema da função inversa, considerando a partir do seu enunciado, que a função f é quem? É a ITG, e portanto quem é a sua inversa, quem é? É o arco tangente. Então vamos lá. Vou fazer em azul para destacar. Dado x real, aonde é que está o arco tangente de x? O arco tangente de x está em que conjunto, hein? O arco tangente de x está em que conjunto? Me diga. Não, dado x real,
dado x real, onde está o arco tangente de x? Está no intervalo.